TBC1 no ar, e a gente começa a edição de hoje com o registro da escalada de casos do coronavírus aqui em Goiás. Já são quase 11 mil casos, um aumento de praticamente 10% e também mais 23 óbitos confirmados em apenas 24 horas. Então, sobre este assunto, para repercutir esses números, a gente vai conversar agora pela internet com a Flúvia Amorim, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde do estado de Goiás. Boa tarde, Flúvia. Esse salto, né, que nós demos da semana passada, que vinha numa escalada do começo do mês, né, 3 mil casos, aí 4, 5 e agora estamos chegando em 11 mil casos. Aí eu acessei o site mais cedo. Eram 10.700 casos. O que está acontecendo no nosso estado, Flúvia? Bom, primeiro só explicar esse salto que teve principalmente de domingo para segunda, né, onde foram aproximadamente 2 mil casos. Esses casos são principalmente os casos do município de Rio Verde, que todos, né, sabem do que está acontecendo em Rio Verde, um aumento de casos, uma empresa, né, inclusive fez uma testagem em massa de seus servidores, seus funcionários. Então, esses casos positivos, eles foram incluídos no sistema de domingo para segunda, por isso esse aumento, né, ainda maior nesses dias. Mas o que a gente tem visto no estado como um todo é a crescente de casos e um crescimento hoje que a gente pode considerar praticamente como inicial. Ou seja, uma curva com uma ascendência, né, muito forte. Nós ainda não chegamos ao pico do número de casos. Alguns estudos mostram que o nosso pico deve acontecer até final da primeira quinzena de julho. Então, nós temos ainda um longo caminho pela frente e com o número crescer cada vez maior de casos. Ô, Flúvio, eu queria que você falasse para a gente sobre a cidade de Anápolis, porque tem uma notícia falando que lá teria mais de 30 mil casos, sendo que estão lá pelo site, tem uma informação que são 503 casos confirmados, mas que já teria, segundo lá um boletim da cidade, mais de 30 mil casos confirmados e que estes seriam principalmente da região do Daia. Você trouxe aí esse exemplo de Rio Verde, que houve uma testagem lá em fábricas, e a gente também sabe que o Daia é um grande polo, né, farmacêutico do nosso estado. Essa informação procede, esses casos, a cidade de Anápolis também está com explosão de casos, e essa continuidade da testagem nas empresas, essas empresas que aglomeram uma grande quantidade de funcionários, podem estar aí revelando muitos mais casos do que a gente acha que teria? Sim, na verdade, os casos que a gente tem registrado, né, nos sistemas de informação, a gente fala que é a ponta do iceberg. Nós temos sim uma grande parcela de casos, um grande número de casos que não estão nos registros, ou porque eles não têm sintomas e aí não procuram um serviço de saúde, acabam não testando, né? Ou porque às vezes ele foi, mas não foi notificado. Então a gente sabe, isso é fato, isso acontece não só para a Covid, mas para outras doenças. Então, o número de casos que a gente tem registrado é uma pequena parcela do todo de pessoas que foram infectadas. E o Daia, então, ele está com essa explosão de casos mesmo? Está confirmada? A secretaria tem ciência disso? A gente ainda não tem essa confirmação oficial. Existe, sim, um inquérito que foi realizado em Anápolis, né, um inquérito sorológico, como a gente fala, onde eles testaram aleatoriamente cerca de 900 pessoas, e esse resultado eles estão usando para estimar a quantidade real de casos no município. Essa explosão de casos no Daia, eu não tenho essa confirmação até agora no momento de que esteja ocorrendo no Daia, então eu não tenho como afirmar agora para vocês que essa explosão de casos está acontecendo lá. Mas que o aumento de casos no estado como um todo, ele é real, isso é um fato. Ô, Flúvio, uma outra questão é que Goiânia cedia, até o momento, né, o maior número de casos confirmados, são 3.274. Mas a gente já está aqui com essas informações, por exemplo, de Rio Verde, de Anápolis, que pode se confirmar. A doença está se interiorizando, né? Ela está saindo da capital e ganhando um foco muito grande no interior. Por que a secretaria acha? O que está acontecendo, né? As pessoas não estão tomando os devidos cuidados no interior, o comércio não está respeitando. Como que a Secretaria de Saúde tem a visão sobre essa situação? Olha, em relação à situação do estado de Goiás, nós vivemos até maio, né, meados de maio,
os resultados, né, daquele grande isolamento que aconteceu no mês de março com o primeiro decreto. Então, as consequências desse grande isolamento, que nós chegamos a quase 70% no mês de março, ele refletiu até maio. A partir do momento que a gente começa a ter mais pessoas entrando em contato umas com as outras, aumenta a mobilidade de pessoas nas ruas, né, em outros locais, a gente tem visto, né, isso já era fato, que teríamos um aumento de casos, que é o que a gente está vendo agora. Então, esse aumento da mobilidade, consequentemente, a diminuição do isolamento, faz com que tenhamos aumento de casos. E, posteriormente, aumento de internações e, depois, aumento do número de óbitos, porque essa é a sequência que a gente tem visto em outros locais, não só do país, mas fora do país também. E, Flúvia, como que está a situação, você falou aí de óbitos, né, também de internações, como que está a real situação dos nossos leitos aqui no estado de Goiás? A gente tem, dentro do painel do estado, inclusive está disponível para quem quiser acessar, né, um painel de monitoramento de casos, de leitos. Estou até abrindo agora, nós estamos com, hoje, uma taxa de ocupação, nesse momento, de leitos de UTI em 78%. Essa taxa de ocupação é referente aos leitos públicos estaduais, que são gerenciados nos hospitais do estado. Então, cerca de 78%, o que é preocupante, sim, porque nós sabemos que esses leitos eles têm um limite, né, de ampliação. Chega um momento que a gente não tem como ampliar mais, porque ou não tem o equipamento, que hoje é uma dificuldade no mundo, ou não tem pessoal. Então, a única forma que a gente tem de melhorar essa taxa de ocupação é diminuir o número de casos. E para diminuir o número de casos, precisamos aumentar a taxa de isolamento social. Enquanto não temos vacina, então, a recomendação, a única saída que temos é reforçar o isolamento, que no nosso estado de Goiás ainda permanece abaixo do ideal, que é 50%. Exatamente. Os estudos mostram que a gente precisaria de 50% para chegar em julho com uma situação mais tranquila em relação a leitos, né, a oferta e demanda de leitos. Infelizmente, as nossas taxas não têm passado de 44% nos finais de semana. E nós precisamos. Essa é a única medida que nós temos para ser adotada. Não tem vacina, ainda não tem um tratamento eficaz, e a única forma de controlar é com o isolamento social. Tá certo, eu agradeço a participação da Flúvia Morim, ela que é Superintendência de Vigilância em Saúde aqui no estado de Goiás, participou conosco aqui pelo Skype. Flúvia, muito obrigada e uma boa tarde para você. Boa tarde.